E aí, galera do segundo ano da noite do Sanico Teles, PET 6, semana 4. E o tema dessa semana é contestações políticos culturais na década de 1960. E muitos vão estar se perguntando: e aí, professor? Afinal de contas, o que nós vamos aprender? Do que nós vamos... Do que esse tema aborda? Então vamos entender um pouquinho, né, como que era o mundo na década de 1960, principalmente o final da década de 1960, os últimos 2, 3 anos da década de 1960. Vamos fazer uma comparação rápida entre o que acontecia no Brasil e o que acontecia fora do Brasil, porque as realidades, principalmente no aspecto político, eram um pouco diferentes, eram bem diferentes. Mas isso não impediu que o que acontecia fora do Brasil passasse também a ser feito aqui, só que de acordo com a realidade nossa, que fosse adaptado ao contexto que nós estávamos vivendo no final dos anos 60, ao final, o contexto político que nós estávamos vivendo no final da década de 1960. Então a gente chama de contracultura, gente. Ele está chamando aqui esse título bonito que deram para a semana, né? Contestações políticos culturais, mas na verdade, logo abaixo, ele traz lá o termo contracultura e a definição do que é isso. Até o final, até por volta de 1966, 67, 68, principalmente, 1968 foi um ano de grandes mudanças, de grandes manifestações e mudanças no mundo todo. Mas a gente chama de contracultura, basicamente, o que na prática? Há uma nova forma de ver as coisas da sociedade, de ver o mundo, de ver as nossas práticas sociais, de ver as nossas formas de pensar, os nossos comportamentos, a maneira de nós nos manifestarmos. É isso que a gente chama de contracultura, é isso que foi a contracultura no final da década de 1960. Nós vimos de uma cultura, de uma sociedade muito conservadora, né? Com valores muito tradicionais, onde a mulher era uma pessoa submissa ao homem, ao marido, ao pai, que tinha como principal função ser a que cuida do lar, que cuida dos filhos. As mulheres que trabalhavam fora eram as mulheres pobres, que precisavam trabalhar fora porque não tinham outros meios para ajudar no sustento da casa. Mas uma mulher de classe média, uma pessoa da alta sociedade, essas não trabalhavam. Essas viviam para cuidar do marido, zelar do lar, cuidar dos filhos. Toda a responsabilidade financeira ficava a cargo do marido. Haviam muitos conceitos que, na verdade, eram preconceitos sobre uma série de assuntos que eram até tabus. O que é um assunto tabu? São assuntos, um assunto que não pode ser comentado, é proibido falar sobre aquilo, não é elegante, não é agradável, não é bem-vindo falar sobre isso. Então se tinha o tabu da virgindade feminina, né? O homem, a mulher ideal era a mulher que casava virgem, porque a mulher que não casava mais virgem, ela muitas vezes já virava, ela já era nomeada, que é aquela palavrinha que vocês conhecem, que eu não preciso dizer. A fama dela já corria entre a rapaziada da cidade, principalmente em cidades do interior, né, onde todo mundo fica sabendo de todo mundo, principalmente há 50 anos atrás, quando a população era muito menor, tudo era muito mais... As notícias se espalhavam mais rapidamente no boca a boca, né? Embora não tivéssemos a facilidade dos meios de comunicação de hoje, mas por tudo ser menor, acabava que o boca a boca era o principal veículo de comunicação, de defamação, digamos assim. Então, a virgindade era um tabu, era uma obrigatoriedade o casamento, a moça que, até a idade
para se casar era um tabu, né? Era uma questão de, passou dos 20 anos, a moça já estava sendo considerada velha, estava ficando para titia, então tinha que se casar. Então, né, tinha todo esse procedimento de ficar noiva, de arrumar enxoval, de preparar enxoval para casamento. Ninguém faz mais isso hoje. Mas era uma sociedade onde, por exemplo, a homossexualidade era um assunto assim super proibido de falar sobre drogas, falar sobre uma série de assuntos que aconteciam, que existiam, que faziam parte do dia a dia das pessoas, mas que as pessoas fingiam que não existia, fingiam que não viam, e certas coisas todos tinham que vivenciar, tinham que experimentar, tá? Então, a partir de 66, 67, mas principalmente no ano de 68, lá na Europa começa uma série de movimentos, na Europa, nos Estados Unidos, começam uma série de movimentos, de manifestações, principalmente das camadas mais jovens, contra, né, esse tipo de obrigatoriedade, de conservadorismo, esse tipo como eu poderia dizer, esse tipo de pensamento que passou a ser considerado retrógrado, né? Qual era o mal de uma moça não se casar virgem? Por que o homem tinha a obrigação de ter uma experiência sexual antes do casamento, mas a mulher não? E se ela se casasse e o cara fosse péssimo de cama? Ela teria que ficar lá o resto da vida casada com um homem que nunca ia satisfazer, até porque não havia essa questão da mulher ser satisfeita sexualmente. A preocupação era o homem se sentir satisfeito. A mulher não tinha a menor importância. Então, há uma revolução nesse sentido, porque no final dos anos 60, nós temos aí a invenção da pílula anticoncepcional. E isso garante à mulher uma proteção contra a gravidez, porque a gravidez antes do casamento era outro assunto extremamente tabulado, extremamente complicado, certo? Uma moça que ficava grávida antes de se casar, uma mãe solteira, ficava rotulada pro resto da vida na sociedade. Muitas vezes ela tinha até que mudar de lugar, mas mesmo que mudasse, em outro lugar as pessoas iam ver que ela era mãe solteira e iriam a tratá-la como uma vagabunda, né? Como uma mulherzinha de quinta. Então, gente, começa a haver toda uma série de manifestações que vão contra esses pensamentos considerados conservadores, retrógrados, ultrapassados, e isso começa a se mostrar também nas artes. Tudo o que estava acontecendo nas ruas, todas essas manifestações reais, começam a se manifestar na parte artística. O Brasil, de um modo especial, estava vivendo um momento muito ruim politicamente, porque nessa época nós estávamos vivendo o chamado regime militar. E o regime militar, ele proibia, né, o brasileiro de uma série de coisas. A legislação era extremamente rigorosa, havia uma censura muito forte sobre a parte artística, e isso acabou fazendo com que esses assuntos que eram considerados tabus, se tornassem no Brasil muito mais difíceis de serem comentados, falados, trabalhados. Então, a nossa preocupação naquele momento, muito mais do que com esses assuntos da sociedade, muito mais com esses assuntos comportamentais, era com a questão política. Nós tínhamos que primeiro conquistar a nossa liberdade, reconquistar a nossa democracia, para nós depois vivenciarmos com mais profundidade essas novas formas de vivências, essas novas mudanças, né? E aí, o que acontece? Tem um texto que fala o que é contracultura, depois tem uma imagem, né, de um hippie, vai ser nessa época, no final dos anos 60, que vai surgir o movimento hippie, que é justamente o movimento que é contra tudo aquilo que era considerado proibido, que era considerado ruim, certo? E aí vem atividades. Na primeira atividade, nós temos uma letra
chamada Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é uma canção de um compositor, de um artista brasileiro chamado Geraldo Vandré, que ganhou um festival de música da TV Globo em 1968, e ele fala, basicamente nessa canção, do contexto político que o Brasil estava vivendo nessa época, né? Porque, como eu falei para vocês, tinha tinha uma série de movimentos acontecendo no mundo inteiro, mas no Brasil nós tínhamos uma preocupação que era, primeiro, acabar com o regime militar, tentar tirar a ditadura militar do poder e voltarmos a ter a democracia para que estes assuntos voltassem a ser, pudessem ser falados abertamente, porque a televisão passou a ser censurada, as revistas, os jornais, os rádios, músicas não falar, certas músicas não tocavam dependendo do assunto. As novelas ganharam um espaço muito grande no Brasil nessa época, mas todas as histórias, as cenas eram rigorosamente lidas pelos censores do governo, aquelas pessoas contratadas para fiscalizar o que estava sendo produzido e autorizar ou não que aquilo que se pensou artisticamente seja realizado ou não. Então a música do Geraldo Vandré, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, né, ficou muito famosa, né, como pelo refrão dela, vamos embora, né, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas ele estava se referindo, Geraldo Vandré, diretamente, essa canção estava diretamente ligada ao contexto político brasileiro da ditadura militar. E aí vem duas perguntinhas sobre esse texto, na verdade, 3 perguntinhas sobre essa música e sobre o texto que antecede a música, né? Ele pergunta o que foi o movimento da contracultura, então é só olhar lá na página 112, se eu não me engano, mentira, na página 111 vai estar lá a definição de contracultura, então a resposta da letra A, super tranquila, super de boa. A letra B pergunta, na sua opinião, aí você que vai escrever com as suas palavras o que você acha. Qual a principal crítica apresentada na canção? Então, a música do Geraldo Vandré está diretamente ligada ao fato de que o Brasil vivia uma ditadura militar e ele critica os militares no poder, a forma autoritária que os militares estavam governando o Brasil. A música é basicamente isso. Ainda uma terceira pergunta, o que buscava o movimento da contracultura? Esse movimento que aconteceu no mundo inteiro e chegou no Brasil, principalmente no Brasil, com um foco mais político, visava justamente fazer com que as pessoas deixassem os preconceitos de lado e passassem a ver as questões humanas, as ações humanas, os desejos humanos como uma forma, como algo mais natural, como algo mais comum, né? Não tem que ter regras rígidas, tem que ser assim. E se eu não quiser ser desse jeito, se eu não for feliz desse jeito, eu quero ser feliz, eu acho que eu vou ser feliz eu não quero me casar. Né? Vamos supor, uma moça lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, eu não quero me casar. Então eu tenho esse direito, eu quero ser feliz sozinha, eu me sinto feliz sozinha, eu me sinto bem estando sozinha. Né? Mas não, a sociedade cobrava, tem que casar, e casando tem que ter filhos. E quem não podia ter filhos? Como que sofria, né, gente? Como sofriam aqueles casais, principalmente a mulher, que não podia ter filho, aí tinha que adotar, né? Aí a adoção era um tabu, porque era tudo escondido, você não podia contar para a criança que era adotada, senão a criança sofria preconceito. Nossa, era uma coisa horrorosa. Então, o objetivo do movimento Contracultura é justamente isso. O próprio termo já se define, né? Contracultura, ou seja, contra a todo tipo de manifestação que se estava acostumado, que se cobrava, que se exigia das pessoas. Depois vem uma questão, que é um texto que foi tirado do Enem de 2012, aí vem a pergunta, né? Na década de 1960, surgiu nos Estados Unidos e na Europa um movimento conhecido como contracultura. A respeito deste movimento, assinale a alternativa correta. Aí você vai ter 5 alternativas e vai fazer
né, vamos dizer assim, um xizinho, ou vai escolher lá a letrinha que você achar que é a correta. Aí vai ter um texto antes falando sobre esse movimento contra a cultura, e aí depois vem a pergunta, né, para você assinalar a afirmativa correta a respeito desse movimento. Mas lá na Europa, lá nos Estados Unidos, o problema não era político, tá certo? Aqui no Brasil, esse movimento, essas manifestações chegaram e elas foram adaptadas para a questão, para o setor político, para a área política. Nós tínhamos uma coisa mais séria a ser resolvida, que era a questão da nossa democracia que não que estava enterrada naquele momento, naquela época. Mas lá nos Estados Unidos, na Europa, o negócio que viviam democracias, que eram verdadeiras democracias, lá haviam realmente assim sociedades muito conservadoras. Eu cito, por exemplo, o caso da Priscilla Presley, né, a viúva do... Não é viúva porque ela se separou dele muitos anos antes dele morrer, é a imprensa que chama ela de viúva porque ela é a mãe da única filha que ele teve. E ela foi o único casamento dele, ele que era um colecionador, né, entre tantas coisas, de mulheres. Mas, o que acontece? A Priscila, ela foi morar com... Ela era americana, ele também, e ela foi morar com ele, os pais dela moravam na Alemanha, na época quando ela conheceu ele, porque o pai era militar, estava servindo lá, e ela foi morar com ele depois, em 1963, nos Estados Unidos, na mesma casa, e tudo escondido. Era escondido, por quê? Porque ninguém podia saber que o Elvis morava com uma mulher sem casar. Nos Estados Unidos, isso era um escândalo, na Europa era um escândalo, no Brasil era um escândalo, independente do aspecto político. Então, na Europa e nos Estados Unidos, de modo especial, os movimentos chamados de contracultura era basicamente para atacar, para mudar a maneira de pensar da sociedade, né? Ver a sociedade enxergar, fazer os mais velhos principalmente enxergarem que o mundo não tinha que ser daquele jeito que eles aprenderam e que faziam questão de manter, né? Que as gerações tinham, as ideias mudam, o mundo muda, as pessoas precisam ser felizes, cada qual à sua maneira, beleza? E aí, tem uma última questão? Não, essa questão do Enem é a última dessa semana 4. Olha, gente, esse assunto da contracultura é muito bom, é muito gostoso, é muito rico, é muito interessante. Se eu fosse vocês, eu aprofundaria, porque nessa época o Brasil vai conhecer um período assim muito bom, musicalmente falando, porque para driblar toda a censura que existia no Brasil por causa da ditadura militar, nós tivemos aí grandes compositores, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, muita gente boa que criaram músicas maravilhosas que, num primeiro momento, quando você ouve, você pensa que eles estão falando de romances que não deram certo, de desilusões amorosas, mas na verdade eles estão falando de política. Vamos encontrar também grupos musicais de rock que vão chamar a atenção por tocar em assuntos realmente relacionados à sociedade, como por exemplo o grupo que a Rita Lee era vocalista, que eu esqueci o nome do grupo agora nesse momento, mas a música deles, o repertório deles é um repertório em que questiona a sociedade, que questiona o comportamento, né? Que questiona as regras obrigatórias que a mulher, que o homem tinham que seguir a partir de uma determinada idade, que se passasse até da idade já era mal visto, já começava a ser rotulado, né? As pessoas eram rotuladas em tudo. Nós vamos ter um período assim, muito criativo da música brasileira. E também no estrangeiro, nós vamos ter culturalmente muitas manifestações. Em 1969, né, lá nos Estados Unidos, vamos ter lá o famoso festival de Woodstock, numa fazenda. Woodstock era uma fazenda, onde teve um festival de rock, onde se apresentaram grandes nomes do rock na época, como por exemplo
bandas da época que faziam muito sucesso, cantores que faziam, que tinham, né, que não tinham banda, que cantavam sozinhos, é, James Joplin, né, que era uma cantora de muito sucesso na época, Jimi Hendrix, uma série, Santana, né, o guitarrista, enfim, gente assim que compunham músicas em forma de rock, que era o ritmo da juventude na época, e que fugia um pouco daquele padrão é, certinho, convencional. Por exemplo, os Beatles vão sobreviver nessa época, porque começam a aparecer uma série de artistas, de cantores na Europa, e principalmente nos Estados Unidos, que era, né, sempre foi uma máquina de produção cultural em massa, que vão abordar assuntos mais polêmicos. E os Beatles faziam um rock mais certinho, comportadinho, que atendia a uma sociedade mais conservadora. Tanto que no ano de 1970 eles passam a, eles acabam, né? Eles decidem se separar, porque eles veem que não tem mais aquele espaço para o tipo de música que eles faziam, né? O rock mais comportadinho não dá, não se encaixava mais numa juventude que curtia uma série de bandas e cantores que cantavam, cujas canções, as letras, passavam uma mensagem mais dura, mais forte, mais real, mais revolucionária. E no Brasil também. Só que aqui no Brasil o contexto vai ser mais para a questão política. Mas isso não quer dizer que aqui também, mesmo sendo muito mais difícil de se abordar, essas temáticas comportamentais não tenham chegado e as pessoas não tenham procurado falar sobre e mudar. Mas era mais difícil, era mais complicado, nós ficamos um pouquinho atrasados em relação a isso, né? Embora o brasileiro sempre teve fama de ser moderninho, avançadinho demais, não era bem assim, nunca foi bem assim, não. Muito bem, pessoal. Então, essa semana a gente encerra com esse assunto super top, o PET 6, e agora é ficar aguardando o PET 7. Um forte abraço para vocês e até mais.